Olá, nono ano, sejam bem-vindos para mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, estarei aqui mediando o chat e para a aula de hoje ministrando o professor Carlos Neri. Olá, professor Carlos. Olá, professora Janaína, boa tarde, é um prazer ter você aqui mais uma vez com a galera do nono ano. Boa tarde também aos professores, nossos parceiros e guerreiros que estão aí no chatinho estimulando essa garotada na reta final. E boa tarde para essa garotada inteligente, esperta, protagonista, que também está ligada nas aulas aí do Centro de Mídia e produzindo muitos trabalhos interessantes que nós temos recebido. Aqui no chat, a professora Corina já pede para nós mandarmos um salve para os alunos do nono ano da escola Professor Acilino Amaral Gurgel em Salto. Então, um salve aí para os professores, funcionários e os estudantes aí da escola Acilino Amaral Gurgel. E aqui nós já temos a professora Marina, já temos já o professor Jaime, professor Claudemir, sempre atento às aulas, um professor protagonista junto aos seus alunos. Temos o professor Rafael também, de Balneário das Palmeiras, em Praia Grande. Olha que legal. A professora Andréia, né? Da Escola Estadual Benevuto Madureira, ou seja, os professores estão chegando, estão aí fazendo esse trabalho maravilhoso que é estimular essa garotada. Hoje nós iremos trabalhar os movimentos de resistência às ditaduras civis militares na América Latina. A aula passada nós trabalhamos o Chile, trabalhamos o Uruguai, trabalhamos a Bolívia e nós nos detivemos aí uma boa parte do tempo da aula ao regime civil militar lá do Chile, né, por ter ocorrido um fato aí peculiar a essa ditadura, que foi lá o bombardeio de La Casa Rosada, sede do governo argentino, onde estava dentro o presidente Salvador Allende, que ainda realizou um pronunciamento na rádio durante o bombardeio. E aí nós trabalhamos aí a ditadura civil-militar uruguaia e boliviana. Passamos um pouco mais rapidamente, um pouco mais acelerado, porque nós nos detivemos com mais tempo a ditadura chilena. Mas, com certeza, aí a galerinha, os estudantes já imbuídos das habilidades e da atitude historiadora, pode aprofundar os seus estudos e realizar trabalhos belíssimos, ok? Professora Janaína, leia a habilidade e objetivo para nós. Então, vamos lá. Na tela. A habilidade da aula de hoje serão utilizadas as habilidades 29 e 30, descrever, analisar e comparar as experiências ditatoriais da América Latina, seus procedimentos econômicos, sociais, de censura e repressão, e vínculos com o poder em nível nacional e internacional, e a atuação de movimentos de contestação às ditaduras. Verdade, e aqui os professores estão dizendo, prof, Palácio de la Moneda, mas acontece, eu falei Palácio La Casa Rosada, né? Errei aqui. Já tem professores dando aqui indicações de filme para os alunos assistirem, né? Não estava pensando nesse personagem não, prof, que o prof colocou aqui. Foi um equívoco mesmo, ok? Vamos lá então para os objetivos da aula. Professora Janaína, leia para nós. Objetivos da aula: analisar e comparar as formas de resistência aos regimes cívico-militares na América Latina, compreender o papel e a relevância dos movimentos sociais na oposição aos regimes militares em seus respectivos países. Legal, vamos então para aquela questão, problema inicial que os alunos já estão acostumados a executar durante o início da aula. Na tela, a questão disparadora. Qual a importância dos movimentos sociais? Pense aí, não tenha muita pressa, responda, dedinho no teclado, já voltamos em 3 minutos, participe.
Voltamos. Muitas interações legais aqui no chat. Professor Carlos, ó, a Pro Jaqueline, ela respondeu aqui em nome dos seus alunos. Tentar reivindicar os direitos. Pro Ricardo, lutar pelos direitos de uma determinada categoria. Pro Tereza, a luta dos grupos sociais pelos seus direitos contra a dominação. Boa tarde, professora Ivani. Professora Neide, esses movimentos buscam a formação de uma sociedade justa e democrática. Pro Ana Maria, do PEI Fernando Nobre, de Cotia, resposta do Miguel Thiago. É importante para estabelecer uma sociedade democrática. O Pro Wagner, dar voz aos menos favorecidos. Pro Eneide, para ter democracia. E, no geral, as respostas elas estão aí entre ter democracia, para não calar a voz dos mais pobres, dos mais injustiçados. Os movimentos sociais são a base, a gênese das conquistas populares. É o Pro Ivan. Legal. Olha só as respostas que os alunos eles estão desenvolvendo junto com os professores. A professora Helenice, ela traz a resposta da estudante Amelie, lá da Escola Senador Robert Kennedy, que é lutar pela democracia e liberdade. E, inclusive, daqui a pouco nós vamos ver como a Amelie tem uma capacidade enorme de sintetizar temas e discorrer de forma oral no quadro Protagonismo Juvenil. A Amelie já é aqui nossa parceira, né? Sim, segura o coração, né? Aí, Amelie, ok? Vamos lá. Gente, então, muito interessante aqui a forma com que vocês responderam. Os movimentos sociais, eles se organizam a partir ali dos anseios da população, das necessidades da população, para, de fato, pressionar, né, o poder estabelecido, nesse caso aí dos regimes civis militares, mas também para a propensão e o desenvolvimento de políticas públicas, não é verdade? Então, é muito importante os movimentos sociais na luta pela liberdade, pelo direito de expressão, pela arte, pela cultura, ok? E também, vamos dizer assim, também pela atenção àqueles que são mais carentes, as pessoas que mais precisam. E claro, nós estamos falando sobre as resistências que ocorreram durante esses regimes cívico-militares que se desenvolveram na América Latina. Mas aí nós podemos lembrar, prof, a ditadura civil-militar brasileira ocorreu aí de 1964 a 1985 no Brasil.
E aí nós teremos, aí, até a década de 90, uma série de regimes civis militares que se desenrolaram também na América Latina. Então, nós saímos aí do Brasil, né? Vamos colocar aí essa micro-história para adentrarmos nos regimes que também se proliferaram na América Latina durante esse período da década de 60, indo até a década de 90 em alguns regimes. E esses regimes estão alinhados ao quê, professor? Estão alinhados ao mundo bipolar, né? A divisão ideológica, política e econômica entre capitalismo e comunismo, que se iniciou quando, professor? Que se iniciou a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Após a derrota do Japão e a vitória dos aliados, nós vamos ter o fortalecimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, debaixo da bandeira comunista, e nós teremos todo o mundo europeu e a América aí alinhados aos ideais capitalistas, tendo como grande idealizador, aí grande líder, os Estados Unidos. Mas por que houve esses regimes, professor? Porque havia-se o temor dos Estados Unidos com a instalação, a expansão dos regimes socialistas na América, sobretudo a Revolução Cubana de 1959. Então, os Estados Unidos iniciaram apoios aos regimes civis militares, inclusive aí nós vimos que na Argentina eles realizaram embargos econômicos, impedindo que os países conseguissem importar, gerando inflação. Isso aconteceu em diversos países que tiveram o regime cívico-militar, diminuindo o poder de compra do trabalhador nessa relação de demanda e oferta, muita demanda, pouca oferta, pouca capacidade de captar, né, trazer, né, o capital de fora para dentro, e isso fez com que houve em diversos lugares tensões sociais que foram contidas através dos regimes cívico-militares. Então, os regimes militares que ocorreram no Brasil, que ocorreram no Chile, no Uruguai, na Bolívia e em outros países da América Latina, tiveram aí esse objetivo de alinhar-se à mentalidade econômica e política norte-americana e impedir, então, o avanço do socialismo soviético, que estava exercendo uma grande força geopolítica nesse momento. Então, esse é o contexto que nós não podemos esquecer, que você, estudante do 9º ano, que já está nessa transição para o 1º ano do ensino médio, que você não pode esquecer, ok? Estamos dentro desse contexto da Guerra Fria. Vamos lá então verificar algumas formas de resistência. A ditadura civil-militar na Argentina, 1976 a 1983, nós vamos ter aí o último ditador, né, dessa série de regimes que vai ocorrer na Argentina. Muitos desses regimes, a forma com que se desenvolveu não foi igual no Brasil, onde nós tivemos de 64 a 85 uma série de presidentes militares. Em muitos lugares da América Latina, assim também como na Argentina, algumas ditaduras, as ditaduras vieram como formas de transição. Elas se iniciaram, terminaram, iniciaram novamente. E aí nós temos o Jorge Rafael Videla, que foi o último ditador na Argentina. Inclusive, esse regime que foi imposto por esse ditador, nós temos aí uma tabela que sintetiza um pouco aí dos desdobramentos desse regime, que operou e promoveu dispositivos de repressão, prisões, tortura, perseguição aos chamados subversivos, mortes, desaparecimentos e supressão de direitos. Nós vamos ter aí afetados por essa ditadura 70% de homens, né? Isso na questão de desaparecimentos, 30% de mulheres,
trabalhadores diversos, 30,2%, estudantes, 21%, profissionais liberais, 10,7%, numa faixa etária aí de 16 a 25 anos, 43%, né? E 26 a 35%, 38,16%. Então, nós vamos ter aí um alto nível mesmo de pessoas que foram mortas, que foram desaparecidas durante o regime do Jorge Rafael Videla, ok? Como forma de resistência aí na América, na Argentina, nós vamos ter alguns movimentos que se levantaram e se organizaram na forma de resistência. Vamos olhar alguns? Exemplo, as Mães da Praça de Maio, Associación Madres de la Plaza de Mayo, é uma associação de mães que tiveram seus filhos assassinados ou desaparecidos durante o regime militar argentino. O movimento de mães se tornou o símbolo de denúncias sobre a violação dos direitos humanos, responsabilizando o regime pelas atrocidades, mortes, desaparecimentos de seus filhos. Uma característica peculiar desse movimento argentino, professora Janaína, é que ele é formado por mães que estão lutando pelos direitos daqueles que foram desaparecidos, né? Que foram alvos do regime militar. Então, nós temos aí, é um movimento de resistência, sim, ao regime, mas essa característica peculiar é que ele é formado aí especificamente por mães. O professor Rafael, inclusive, ele havia citado aí na Argentina as famosas Mães da Praça de Maio. Sim. Ele havia feito essa referência também. Legal. É um dos principais, dentre outros, né, ele tem uma característica peculiar, porque é formado por mães. Ok? Podemos destacar, próxima tela. Podemos destacar o movimento de trabalhadores, com greves, com passeatas, o movimento de estudantes também. Em todos os regimes militares nós vamos ter aí um forte movimento dos estudantes. Teremos também a formação de uma Assembleia Permanente para os Direitos Humanos e o movimento ecumênico pelos direitos humanos. Ou seja, isso significa que se ações elas são construídas para promover os direitos humanos, isso significa que esses regimes militares eles acabaram violando os direitos humanos. Então, por essa razão, não é somente uma resistência pelo fim dos regimes, mas também uma resistência pelos direitos humanos e também pela punição daqueles que violaram os direitos, ok? Então, inclusive, o Jorge Rafael Videla, ele foi condenado aí também por violações aos direitos humanos, ok? Vamos então para a próxima tela. Ditadura civil-militar no Chile, de 73 a 90. A ditadura militar chilena ocorreu após o golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet, que depôs o presidente Salvador Allende em 73. De semelhante modo, as demais ditaduras na América Latina, a ditadura chilena foi marcada pela supressão dos direitos civis, pela perseguição e a prisão dos opositores. No Chile, destaca-se como movimento de resistência o movimento da esquerda revolucionária, o MIR, que emplacou a revolta armada contra o regime. Também o Comando Nacional de Trabalhadores, organizado por líderes sindicais que realizavam as manifestações de rua. Nós vamos ver aí que durante essas resistências, nós temos sempre dentro desses grupos o braço o braço revolucionário, o braço que traz a luta armada, né? Então, teremos também o Movimento de Ação Popular Unitária. Esse debatia, né, no campo das ideias e dos debates, apostando na transição pacífica,
Mas desse grupo surgiu aí o movimento juvenil Lautaro, que foi uma dissidência, uma divisão do movimento de ação popular, que apostava também na luta armada contra o regime do Augusto Pinochet. Ou seja, nós temos movimentos de trabalhadores, nós temos alguns movimentos de milícias que vão se levantando, inclusive braços armados de partidos políticos que vão se levantando aí para poder combater esses regimes, tanto no campo da luta armada, como no campo do debate e das ideias. Legal? Próxima tela. Ditadura civil-militar no Uruguai, de 73 a 85. Nós passamos um pouco apressados aí pela ditadura civil-militar do Uruguai. Em 1971, Juan María Borbaderri assumiu a presidência da República. E uma característica que nós vamos ter aí no Uruguai é o crescimento das guerrilhas urbanas contra os regimes oligárquicos, a concentração de renda, o aumento do abismo entre as classes pobres e as classes mais ricas. Então, nós teremos essas guerrilhas urbanas que tinham o objetivo aí de lutar contra esse domínio das classes abastadas, das elites do Uruguai. E, claro, né, com o aumento das guerrilhas, também há a ameaça do colapso da ordem social. Então, no Uruguai, essas guerrilhas urbanas, quando começaram aí a se desenvolver, também o exército começou a se fortalecer para exercer aí o combate a essas guerrilhas urbanas. Até que em 27 de junho de 73, o então presidente Borbaderri, que era o presidente civil, ele juntamente com os militares dará um golpe de Estado e se tornará aí um ditador no Uruguai. Depois ele vai ser deposto por um outro golpe que irão dar no governo dele, né? Ou seja, relações complicadíssimas no Uruguai. Vamos voltar na tela rapidinho para ver os movimentos de resistência. Teremos no Uruguai a Convenção Nacional de Trabalhadores, que é uma organização de trabalhadores que iniciavam greves gerais com grande adesão dos trabalhadores. Nós teremos a Federação Uruguaia de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mútua, que trabalhava no campo aí da habitação, se tornou uma grande força de contestação ao regime, com diversas passeatas, apoiadas também por organizações sociais e partidos políticos. Teremos também no Uruguai o Movimento de Libertação Nacional, que aí é o braço armado, né, da luta contra o regime, e que se tornou também grande oposição aí ao regime, unido com muitos partidos que estiveram unidos nesse braço armado. Então nós vamos ter em vários regimes civis militares, nós vamos ter o grupo de ideias que debate a transição, e também nós vamos ter o grupo de resistência mais pegado, o grupo armado, que é fato histórico e que vocês podem aprofundar os seus estudos posteriormente. Ok? Professor, mas você já falou bastante, vamos colocar essa galerinha para trabalhar. Vamos lá? Atividade na tela. Realize uma pequena pesquisa e apresente alguns movimentos de resistência e contestação que estiveram ativos durante o regime civil-militar brasileiro. Ou seja, você vai pesquisar aí sobre os movimentos de resistência e contestação no regime civil-militar brasileiro. Dá para fazer? 3 minutos, nós voltamos. Dedinho no teclado aí, ó, pesquisando rapidinho. 3 minutos, já voltamos. Participe.
Voltamos. Muitas interações aqui no chat, professor Carlos. Bom, o Pro Carlos Roberto, ele disse diretas já. Tem muitos professores contribuindo com diretas já, bastante, é uma resposta muito recorrente aqui no chat. A Pro Cristiane, Uni, guerrilhas urbanas e rurais. Ela deu exemplo do Araguaia, movimentos diretas já também. Pro Rosmaria, Revolução de 32. Pro Manuel, movimentos pelas diretas já, estudantil e trabalhadores. Aí o Pro Ivan Pedro, 9º ano da Escola Estadual, Gabriel Monteiro da Silva, é um PEI. Marília, resposta, greve dos trabalhadores do ABC, Movimento Cultural Tropicália, Movimento dos Estudantes através da Uni. E mais respostas, Pro? Você quer mais uma interação aqui? Pode colocar. Movimento Artístico Cultural, Pro Paulo Franci, a aluna Samanta, do 9º A, da Escola Padre Juca. Ela responde Movimento Estudantil, Artístico e Cultural. Isso, olha que legal. Eu estou também aqui acompanhando as respostas aqui no chat. Além desses, né, desses movimentos que vocês citaram, nós temos também a contribuição dos artistas, né? Nós temos de jornalistas, de charges que foram construídas também durante esse período. Nós temos o movimento dos estudantes, né, da União Nacional dos Estudantes, né, da Uni. Ou seja, é um tema que está bem pertinho de nós, e nós podemos aí com facilidade encontrar diversos objetos de conhecimento. O estudante que quer se aprofundar, você consegue encontrar vários objetos de conhecimento, vários textos, livros. Os professores estão aqui colocando filmes também que retratam esse momento. Então, bem legal. E claro, todo mundo lembra do movimento Direta Já, né, professora? Sim, foi bastante lembrado. Inclusive, eu vou ler só mais uma participação aqui, professor Carlos, Sim. que é do professor Wagner, que era a Escola Sara Arnold Barbosa de Votuporanga. A aluna Gabriela, ela responde guerrilhas, greve dos trabalhadores. Essa escola também é bastante protagonista, que sempre participa conosco, né, das atividades. Bem legal, nós temos muitos trabalhos para poder estar publicando aí dos estudantes, ok? Muitos estudantes, né, estão enganjados aí em continuar estudando e desenvolvendo as habilidades, legal? Vamos então aí para a próxima tela. Ditadura civil-militar na Bolívia. O regime militar instaurado por Hugo Banzer foi marcado por repressões ao movimento operário, suspendeu direitos civis, proibiu a organização de sindicatos e partidos políticos e reprimiu os opositores. Ele governou o país de 71 a 78, quando renunciou ao poder e entregou o seu cargo a uma junta militar que governou até 1980. Também é um dado interessante esse que, em muitos regimes militares na América Latina, houve o governo de uma junta militar, principalmente aí nessa questão da transição do regime para a democracia, como houve em vários, né, as ditaduras militares da América Latina, houve diversas ditaduras, né, com transições para a democracia e aí outros golpes de Estado que instalavam outras ditaduras. O regime do Banzer, ele foi também um regime muito cruel, semelhante aqui ao período do AI-5 no Brasil. O Uruguai também houve uma forte violação dos direitos humanos, e na Bolívia da mesma forma. Luiz Garcia Mesa, ele foi né? Ele foi o último ditador da Bolívia. Ele governou de 80 a 81, e exerceu um governo manchado por corrupção, escândalos, um caos social e político e estagnação da economia. Em 81, Mesa, devido ao seu desvio de conduta, foi demitido das Forças Armadas e exilado no Brasil, de onde foi extraditado em 1995 e condenado a 35 anos de prisão. Teremos como forma de resistência aí o Exército de Libertação Nacional, treinado por Che Guevara nas matas bolivianas. Embora, né, o Exército de Libertação Nacional tenha angariado vitórias importantes na luta armada, Che Guevara foi rastreado, capturado e morto.
Nós temos as revoluções estudantis, que declaravam territórios tomados pelo Estado, territórios de universidades tomados pelo Estado. Os estudantes, nas suas revoluções, declaravam o território livre, e que iniciaram uma série de passeatas em oposição ao regime e em defesa do Exército de Libertação Nacional. Teremos também como destaque aí o movimento camponês. A entrada do movimento camponês na resistência ao regime contribuiu para a intensificação dos protestos. E também os movimentos de trabalhadores, representados por sindicatos, principalmente o Sindicato dos Mineiros, que tinha uma relevante atuação na oposição ao regime. Então vocês vão perceber que durante essas diversas resistências, destaca-se o movimento de trabalhadores, os movimentos estudantis, artistas, poetas e também aí o braço da luta armada que vai ocorrer em diversos segmentos da sociedade. Para cá, as atividades complementares, vocês poderão escolher aí o tema, ou ditadura militar no Brasil, movimento negro e resistência ao regime, né, no Brasil, movimentos operários, movimento de estudantes, e eu vou acrescentar aí também a questão do papel das mulheres durante o regime militar. Você pode realizar aí um podcast, fazer um podcast de 2 minutos, o vídeo também, né, com ou sem animação, ou os mapas mentais, o que você se sentir mais confortável e hábil, ok? Agora, o professor vai terminar a aula, e quem vai dar uma aula para vocês vai ser a Amelie. Amelie, o palco agora é seu. Para você que não me conhece, meu nome é Amelie, sou aluna do 9º ano C da Escola de Ensino Integral Senador Robert Kennedy. E hoje eu vou falar com vocês sobre uma curiosidade da Primeira Guerra Mundial. Você aí, sabe me dizer qual era o papel das mulheres durante a Primeira Guerra Mundial? Conseguiu responder? Parabéns! Não conseguiu? Vem ganhar conhecimento! A emancipação das mulheres foi muito grande após o fim da Primeira Guerra Mundial. Isso porque, enquanto os homens iam para a batalha, as mulheres foram chamadas para trabalhar nas lavouras e nas fábricas. Até porque, em agosto de 1914, havia a colheita, onde era coletado as produções, que não podiam ser perdidas, não é mesmo? Como se esperava uma guerra curta, as mulheres foram chamadas para trabalhar no campo. Mas como a guerra durou muito mais do que o previsto, elas tiveram que tomar conta de quase tudo. E em alguns casos substituíram até os cavalos. Estranho, não é mesmo? Na Europa, essa substituição dos homens nas fábricas aconteceu fortemente. Até porque os jovens já não eram mais suficientes para o campo de batalha. E o que aconteceu? Tiveram que chamar homens mais velhos para batalhar também. Isso tudo trouxe às mulheres mais trabalho ainda. As mulheres se tornaram condutoras de bondes, garçonetes, funcionárias dos correios, distribuidoras de carvão, funcionárias de banco e até professoras em escolas masculinas. O setor de armamento sempre foi trabalho para o homem, mas com toda essa situação, essa mão de obra teve que mudar. Várias mudanças aconteceram nas sociedades europeias por conta da Primeira Guerra Mundial. Uma delas aconteceu no Reino Unido. As mulheres casadas eram mal vistas se fossem vistas trabalhando. Mas isso também teve que mudar por conta do acontecimento. Já na França, as mulheres trabalhavam há muito tempo. Tanto que umas se juntaram ao fronte de batalha como enfermeiras e auxiliares do exército, se tornando mecânicas, motoristas de caminhões, cozinheiras e várias outras coisas. Após o fim dessa Primeira Guerra Mundial, as mulheres foram convocadas a retornarem para suas casas e continuarem seus serviços de antigamente. Mas, como já sabemos, depois de alguns anos, essas mulheres foram chamadas novamente para o mercado de trabalho, trazendo sim o feminismo ao emprego na sociedade. Bom, essa foi a curiosidade, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, tchau e até a próxima! Viu aí? Amelie, você sabe quantas profissões você pode exercer com essa bela capacidade, com essa sua oralidade,
com essa sua sintetização de temas, você tem um mundo para conquistar, garota. Você vai voar muito alto. Só depende de você continuar estudando. Tem o QR Code aí para você analisar a aula. Nós vamos despedir. Professora Janaína, o professor disse que eu estava pensando no Maradona. Eu não estava pensando no Maradona, embora seja um grande jogador de futebol que nos deixou. Deixa aí o QR Code para você avaliar a aula e nós já estamos indo, né, professora Janaína? Sim, até a próxima aula, 9º ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns, Amelie, pelo seu desenvolvimento e capacidade. E parabéns também à professora Rita Santos, que é a sua professora aí da Escola Robert Kennedy e São Bernardo do Campo. Parabéns, você é protagonista dessa história. Tchau.